Bom dia, meus irmãos. Boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver visualizando, assistindo esta aula. Nós estamos hoje compartilhando com os irmãos as experiências de Daniel. São 11, Daniel ora conforme a palavra de Deus. E essa lição certamente há de trazer a todos nós uma nova visão do procedimento da oração, de como orar, e ela vai trazer também para nós uma riqueza maior do que já temos aqui, pelas lições que nós vimos nas passagens anteriores, com a irmã Flávia, com a irmã Lana, e eu quero desejar aos irmãos que estejam usufruindo o máximo possível dessas lições, bem como praticando-as. É muito interessante nós aprendermos e praticarmos. Nós temos um estudo hoje bastante interessante, muito profundo, né? E nós vamos ver algumas das experiências de oração, especialmente a experiência de Daniel. Quero chamar os irmãos, antes de nós continuarmos, para nós orarmos a Deus, pedirmos a Ele a direção para esse estudo. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelos momentos que tem nos proporcionado no estudo da tua palavra, te agradecemos por tua direção, por teu favor, por teu cuidado para conosco, e rogamos ao Senhor que o Senhor tenha misericórdia do povo, Deus, que se encontra enfermo, se encontra acamado, se encontra hospitalizado, e que precisa, Senhor Deus, da tua misericórdia nesta hora. Nós suplicamos que sobre ele a tua mão de proteção, de amor, de misericórdia possa se manifestar. Nós sabemos que a tua vontade é perfeita, soberana e agradável. E por isso nós confiamos no Senhor. É a oração que fazemos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos começar a nossa viagem, a nossa momento aqui de compartilhar pela lição de hoje. E eu quero convidar então os irmãos a estarem com as suas Bíblias abertas no livro de Daniel, capítulo 9, especialmente, quando nós vamos ter algumas orientações. Eu passei aos irmãos, ao longo da semana, as passagens bíblicas da leitura bíblica diária, a fim de facilitar, não sei se foi de proveito para vocês, mas eu espero que tenha auxiliado de alguma maneira. E nesse período de quarentena, de pandemia, para alguns, o tempo está maior, né, no sentido de poder se dedicar mais à leitura e ao estudo da Bíblia, enquanto que para outros o tempo está menor. Né? O caso da irmã Flávia, por exemplo, que trabalha na área da saúde, bem como outros irmãos que estão à frente aí, pública, outros irmãos que estão, mesmo fora dessas áreas, estão em home office e precisam ter uma mobilidade de tempo diferente da nossa. Nós temos tido aqui na nossa casa, na nossa família, uma experiência de ter mais tempo juntos, mais tempo conversar, para falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a nossa vida, nos ajudarmos mutuamente. Isso tem sido muito enriquecedor. Eu quero desejar aos irmãos que também, assim, possam usufruir desses momentos. Então, nós vamos adiantando um pouquinho para nós vermos o que nos espera hoje. Daniel, oração conforme a palavra de Deus. Nosso alvo de hoje, né, o objetivo é fundamentar as orações no caráter de promessas de Deus. É muito importante que, ao elevarmos ao Senhor a nossa oração,
semelhante a uma linguagem, estejamos falando em consonância aos propósitos de Deus para a nossa vida. Ao final da lição, né, deveremos saber perceber que a oração deve ser baseada no caráter e promessas de Deus, sentir, desejar, conhecer mais do caráter de Deus e das suas promessas, estudar a Bíblia com a finalidade de conhecer mais do caráter e promessas de Deus conforme as Escrituras. O versículo-chave se encontra no versículo 2 do capítulo 9. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. A gente vai discorrer um pouquinho sobre isso. Antes, nós vamos ver aí a nossa figura principal do estudo, que é Daniel. Quem é Daniel? Quem foi Daniel? Como era a situação desse personagem, que não é apenas uma figurinha para se carimbar no álbum das crianças, mas é um homem que viveu tempos muito difíceis. Seu nome tem como significado Deus é meu juiz, ou é Deus quem me julga, ou outras versões semelhantes a essas com o mesmo significado. Ele era descendente da família real de Judá. Alguns autores, alguns comentaristas o chamam de príncipe. Foi levado preso, o cativo, junto com 3 amigos, por ordem de Nabucodonosor para a Babilônia, aproximadamente em 605 a.C. Ele era um adolescente quando do seu aprisionamento, com idade entre 14 e 18 anos de idade, e alguns autores estendem até 21 anos a probabilidade da sua idade naquela época. Em 10 dias, provou ao chefe dos eunucos que sua alimentação era mais eficaz do que oferecida pelo rei e proposta pelo rei. Foi preparado por 3 anos para atuar na corte babilônica. Embora tenha origem na realeza, embora tenha origem no principado, provavelmente, era um jovem de finos tratos, porém, ele tinha que se adestrar, ser treinado na cultura babilônica também. Era versado em vários idiomas e deveria aprender outros, assim como dialetos da região e costumes. Recebeu de Deus o dom de interpretação de sonhos e visões. Primeira parte do nosso estudo de hoje fala sobre o texto de capítulo 9, versículo 4. Eu quero que os irmãos estejam me desculpando por não fazer a leitura completa do capítulo. Espero que os irmãos já tenham feito ou possam fazer ainda no decorrer dessa lição, mas essa lição ela vai destacar especialmente trechos do capítulo 9. Nós temos na vida de Daniel um conjunto de situações que mostram o caráter dedicado, devotado desse personagem. Ele, por diversas vezes, já havia sido testado, provado, quanto à sua fidelidade a Deus. Ele e seus amigos, em todas as oportunidades, não titubearam, não duvidaram. Sempre confirmaram a fé que tinham no Deus, no Senhor Deus, no único Deus. E em contraponto aos deuses da cultura local, os deuses babilônicos, aos deuses de quem eram devotos os reis e os seus superiores hierárquicos, ele sempre preferiu a fidelidade a Deus, sempre preferiu manter-se fiel ao que Deus dizia. Então, esta parte do capítulo 9 é apenas um trecho que é um trecho muito significativo dentro do livro de Daniel, porém,
não é a única parte. Nós estamos aqui, então, destacando um dos trechos do livro de Daniel para esse estudo, provavelmente porque o autor considera que essa oração ela é mais emblemática, ela é mais tem mais a ver com o simbolismo da pessoa, da figura de Daniel em relação à idade. Nós vamos, então, agora, a partir do versículo 4, entender um pouco do que o autor quer nos propor e também o que diz a palavra de Deus, não necessariamente nessa hora. Né? E orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 4. Nós vemos aqui a oração de Daniel, que nos fala sobre o caráter de Deus. O caráter de Deus. Já estamos aqui no reinado de Dario, filho de Assuero, então nós já estamos numa situação bem diferente daquela inicial, quando Nabucodonosor trouxe para a Babilônia esse personagem preso, cativo, né? Exilado, ou como os irmãos preferirem, outro termo que venha a significar a separação da sua terra, da sua família, da sua cultura, para que ele pudesse ali, então, servir a outra nação. Ele era um funcionário público, tem os direitos que um funcionário público tem. Ele servia, trabalhava, mas não tinha aquilo que nós, como servidores públicos em Brasília, temos, né? Todos os direitos trabalhistas, não, nada disso. Ele era obrigado a fazer as coisas que fazia, pela imposição do cativeiro. E ao se dirigir a Deus, Daniel inicia falando assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei. Deus grande, tremendo, que guarda aliança e misericórdia. Então, ele destaca aqui algumas das características que ele percebe na pessoa de Deus. Né? Ele fala do caráter divino, do caráter misericordioso de Deus, do caráter grandioso, majestoso de Deus. Eugene Peterson, ou Eugene Peterson, nos diz que a oração nunca é a primeira palavra, é sempre a segunda. A oração é réplica, não o primeiro discurso. E Deus quer que reconheçamos o seu domínio universal. Muito interessante. A oração que olha para cima vê que Deus está no controle. Então, ao orar, Daniel nos ensina aqui o reconhecimento da pessoa de Deus. É interessante não somente nós imitarmos, que já seria válido, o que Daniel faz, mas de nós mesmos, de forma voluntária, de forma pessoal, reconhecermos em Deus o que ele significa para nós quando nós adentramos a sua presença. Quem é esse Deus, o que ele representa para nós, dentro dos seus atributos, dentro das suas características, que são reconhecidas ou que são mais afetadas no nosso dia a dia. Por certo, nós temos aí dezenas, centenas, milhares de adjetivos para atribuir ao Deus que nós servimos. Deus nos fala por intermédio da sua palavra. É assim que Deus comunica-se conosco. A Bíblia é o falar de Deus. Lá em Hebreus capítulo 1, nós vemos essas afirmações. Então, nós temos aí alguns aspectos a serem destacados. Reconhecimento da majestade de Deus. A centralização na pessoa a quem nos dirigimos, Deus. Olhar atento em Deus, olhar para cima. Aprender a ouvir o que Deus fala em meio à oração. Não é nada de
extraordinário, sobrenatural, nós ouvirmos do próprio Deus, enquanto oramos, as respostas que Ele tem para nós de imediato, mesmo que não sejam respostas do nosso agrado. Deus nos fala por intermédio da sua palavra, lá em Hebreus 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a palavra profética que a Bíblia respeita, depois de todo a coletânea de profetas maiores, profetas menores, profetas do Antigo Testamento, encerrando a fase dos profetas em João Batista, o texto de Hebreus fala assim: olha, a partir de agora, né, como sendo, falou nesses últimos dias pelo Filho, ele é a voz da profecia. Ele é o único profeta a partir de agora. Ele quem fala. Porque ele é o herdeiro de tudo isso. Ele que conhece todas as coisas desde antes que o mundo era mundo. Então, assim, nos orienta a palavra de Deus. A segunda parte do nosso estudo de hoje fala da esperança devido à fidelidade de Deus. Esperança devido à fidelidade de Deus. Eu gostaria que você visse aí, além do versículo 4, o versículo 12, 9, 12 do livro de Daniel. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Então, essa palavra que Daniel traz aqui, continuando a que ele havia falado no versículo 4. Deus revela a Daniel e Daniel vai ao encontro dos registros históricos do povo de Israel, especialmente aqueles que são registrados por seu contemporâneo Jeremias. Daniel vai ali falar em reconhecimento aquilo que já havia acontecido na história do povo de Israel. Ele confirmou a sua palavra. Porquanto, debaixo de todo o céu, nunca se tem feito, nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. O povo já havia sido advertido diversas vezes por Deus, já havia sido profetizado diversas vezes que uma nação inimiga, que uma nação totalmente alheia ao conjunto histórico, ao conjunto de tradições do povo de Israel, seria dominadora sobre ela. As promessas de Deus se relacionam com uma história, sua e minha, assim como a do povo de Deus. Então, quando nós estamos falando, conversando com Deus, não podemos deixar passar o contexto histórico da nossa vida. O que você tem de história, de conversa, de diálogo, de amizade com Deus. Isso é importante. E tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, não é um assunto muito difícil para cada um de nós relembrar na nossa oração, na nossa conversa com Deus, o quanto já aconteceu de encontros e desencontros, especialmente reconhecendo aquilo em que nós pecamos contra o Senhor, aquilo que nós erramos, transgredimos, e nós precisamos estar sempre atentos, não que isso venha para nos torturar, não que isso venha para nos maltratar as lembranças, mas que isso sempre possa ser lembrado para que a nossa relação com Deus seja cada vez mais fidedigna, cada vez mais honesta, sem que nós
cobremos do Senhor algo que nós mesmos já produzimos há algum tempo atrás e passamos a obter os resultados. Eu conheço uma pessoa que, no momento em que ela estava afastada de Deus, ela sofreu um acidente por negligência dela mesmo, porque estava tomada pelo álcool que havia consumido, e esse acidente lhe trouxe algumas cicatrizes. E quando essa pessoa se reconciliou com Deus, ela passou a dizer que aquelas cicatrizes eram as marcas do seu pecado. E não sei se fazia questão ou não, mas sempre repetia essa frase ao passar as mãos, especialmente aqui no dorso, nas costas, onde estavam as cicatrizes. Lembrava, aqui são as marcas do pecado. Então, a nossa história, ela não se apaga quando nós nos aproximamos de Deus, ela fica viva. Algumas cicatrizes são ainda doloridas para nós. Algumas cicatrizes podem doer ao serem relembradas, mas diante do Senhor há que se ter a ideia de que o meu pecado ele precisa estar diante do Senhor, sendo revelado, sendo confessado, sendo trazido, até para que eu não volte àquela situação que eu estava. Sem a ideia de tortura, sem a ideia de que não foi perdoado, mas é o reconhecimento. Quando Daniel fala que confirmou, quer dizer que ele verificou, e ele, quando está fazendo a sua oração aqui, ele não está com o dedo em riste do povo, dizendo que o povo... Não, ele está dizendo nós erramos, nós pecamos. É muito interessante essa dinâmica que Daniel nos apresenta. Na terceira parte, nós temos 2 textos que vão falar, que vão exemplificar a oração consciente da justiça de Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como hoje se vê. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto, aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas rebeliões que cometeram contra ti. Versículo 16. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Daniel 9:16. Então, nós temos uma situação em que, continuando aquilo que Daniel havia falado do caráter de Deus, ele reconhece a justiça de Deus. Dizer que Deus é justo significa dizer que ele age sempre com equidade moral. A justiça de Deus preza pela equidade moral. Diante das repetidas advertências de Deus na Escritura, estava patente para Daniel que os pecados do seu povo destoavam do padrão de santidade de Deus. E por ele ser fiel à sua palavra, agia justamente ao enviá-los para o cativeiro. Então, olha só. Mas a nós, a confusão de rosto. Então, Daniel reconhece ali a vergonha do povo pela justiça de Deus que está sendo aplicada. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da cidade de Jerusalém. Por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém, o teu povo, um opróbrio, ou seja, uma vergonha para todos que estão em redor de nós. Então, Daniel traz-nos aqui o reconhecimento do pecado, e isso inclui
entre aqueles que pecam também, sendo que ele não era dessa geração. A geração de Daniel, juntamente com seus amigos, é a geração que vai responder por coisas do passado. Devido aos nossos pecados, estamos todos sob sentença de morte. Sentença essa procedente do confronto da justiça de Deus com a nossa situação moral. A justiça de Deus permanece para sempre totalmente rigorosa em relação ao pecador. Então, a justiça de Deus, ela não se move do seu lugar, do seu eixo de padrão para se afeiçoar às nossas situações, não. Ela se mantém semelhante a um fiel balança, semelhante a um marco regulatório, e nós precisamos nos ajustar a ela, e não o contrário. Então, quando Deus considera a sua justiça, e quando Daniel traz-nos aqui a justiça de Deus dentro da sua oração, ele fala desse reconhecimento, né? E ele, em algum momento, ele fala da justiça num sentido amplo, a justiça de Deus, assim como ele fala das circunstâncias em que essa justiça foi aplicada. Todas as tuas justiças, segundo todos os teus atos de justiça, segundo todas as situações em que a tua justiça foi manifestada, tanto na tua ira quanto no teu furor, nós reconhecemos ainda assim a tua santidade. Reconhecemos ainda assim a tua equidade. Quando Deus move para nós a sua mão de poder para manifestar a sua justiça, alguns, inclusive, hoje defendem que a pandemia que passamos, o coronavírus, tem a ver com a justiça de Deus. Eu não vou entrar nesse mérito, mas ela é equânime, ela é igualitária, ela é plural. A justiça de Deus não vai se amoldar a um caráter particular para se manifestar a pessoa de Deus. E isso não quer dizer que nós não temos da parte de Deus a misericórdia, não temos da parte de Deus o favor, a sua graça. Temos da parte de Deus um Deus que é justo, que é justo. A quarta parte que o autor destaca para nós, oração intercessória por causa dos nossos pecados. A oração intercessória é aquela mediante a qual o crente suplica a Deus em favor de outra pessoa. Então, aqui, pedir em favor de outra pessoa ou de situação que envolva terceiros. Daniel ora pela restauração de Israel. Os pecados de Israel são destacados pelo profeta. No versículo 5 do capítulo 9, nós temos Daniel falando assim: temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então, Daniel, ele não alivia, não. Ele fala exatamente o que era o fato histórico na vida do povo de Israel. Rebeldia aos mandamentos. No versículo 6, e não demos ouvidos aos teus servos, profetas que em teu nome falaram, aos nossos reis, príncipes e pais, como também a todo o povo da terra. Negligência aos profetas e às profecias. Versículo 10, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Desobediência à voz do Senhor. É muito comum nos textos em que Deus se dirige aos profetas, e quando esses vão falar ao povo, eles iniciavam suas falas: assim diz o Senhor. Os
verdadeiros profetas, eles, na maioria das vezes, eles tinham esse mote, né? Esse prelúdio das suas falas, ou frases sinônimas, para dizer exatamente, olha, não é de mim, não vem de mim, vem de Deus. Aquilo que o Senhor quiser, eu vou fazer. Aquilo que o Senhor mandar, eu vou falar. Então, essa é a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz nosso Deus, assim orienta, assim manda. Então, os profetas assim faziam. A autoinclusão dentre os pecadores dimensiona o orador. Então, quando Daniel se coloca em meio ao problema, ele manifesta um sentimento que a gente considera empatia, né? Colocar-se na posição do outro, aproxima quem ora do problema. Então a Bíblia nos diz que nós devemos chorar com os que choram, alegrarmos-nos com os que se alegram. O pastor tem falado ultimamente nos seus sermões dos mandamentos, né? Que são reflexivos, né? Então nós devemos amar-nos uns aos outros, nós devemos perdoar uns aos outros, nós devemos ajudar uns aos outros, ou seja, um ao outro vai fazendo com que esses sentimentos, essas atitudes possam refletir cada vez mais o caráter de Deus. Então, Daniel manifesta aqui na sua oração essa situação de estar dentro do problema, mesmo que não tenha vivido cronológica e historicamente as situações dos seus antecedentes. Na continuação, nós temos Daniel falando sobre, então, como que, indo para o desfecho do momento em que ele está se dirigindo ao Senhor, ele vai falar da confiança. Então, eu tenho todo esse problema, né? Eu já engrandeci ao Senhor, eu já intercedi por pessoas, por amigos, eu já falei da esperança que eu tenho, da solução dos meus problemas. Eu tenho consciência de que parte dos meus problemas tem a ver com a minha vida de pecado. Parte dos meus problemas tem a ver com a minha desobediência, tem a ver com eu não ouvir a voz do Senhor pelos profetas, né? Os profetas, nesse caso aí, a palavra de Deus, as proclamações. Então, não temos mais hoje profecias novas, nem profetas novos, mas nós temos os pastores que são proclamadores, ou seja, aqueles que fazem a repetição daquilo que já foi profetizado na palavra de Deus. Não existe base bíblica para que hoje eu considere que houve um homem, ou exista um homem, exista uma mulher, que, ouvindo da parte de Deus algo novo, venha revelar e isso seja considerado profecia. Não é verdadeiro, não é bíblico. As profecias todas já foram exaradas na palavra de Deus. A repetição delas, a interpretação delas, a contextualização delas se chama proclamação. E, ao sermos levados pela proclamação das profecias, nós podemos relembrar tudo isso. Exortação em relação aos nossos pecados, consolação, conforto, motivação. E aqui ele vai falar no versículo 9: ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E lá no 18 e 19, continuando: inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ou seja, eu não estou orando porque eu creio que Deus vai ser, nesse momento, manifestar a justiça dele no sentido de uma punição, de uma repreensão, mas eu creio que ele vai, mesmo no seu caráter de justiça, considerar
a sua misericórdia. Eu não mereço, eu não tenho mérito algum, eu mereço a condenação, mas ele me dá a salvação. Eu mereço a morte, mas ele me dá a vida eterna. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então aqui Daniel, ele vai clamar, ele vai suplicar. Há um momento na oração que, mesmo que eu não necessite, mesmo que eu esteja com a minha conta bancária em dia, mesmo que eu esteja com a minha família toda saudável, mesmo que os relacionamentos familiares estejam muito bem desenvolvidos, mesmo que a minha situação toda diga que eu não preciso, a minha relação com Deus envolve o aspecto da súplica, por conta da intercessão. A minha vida está muito boa, graças a Deus. Os meus filhos estão bem. Está tudo muito bem e arrumadinho aqui em casa, né? Temos finanças suficientes para passar por essa crise, 3 meses, 4 meses, né? E podemos ajudar outras pessoas. Então, se esta é a sua situação, por que não olhar para o outro? Para aquele que não está passando por momentos de saúde muito bom, aquele que está passando por dificuldade de relacionamento na sua família, aqueles que estão padecendo aí pela enfermidade, pelos vírus, pela febre. Por quê? Como nós vimos lá na leitura dos textos bíblicos a partir da segunda-feira, a oração do fariseu, aquela oração do homem que se posta na esquina e que diz: olha, eu não sou como estes. Ela não é uma oração modelo, não é uma oração padrão. A oração que nos ensina a olhar para fora é uma oração que vem lá do Pai Nosso. Vem lá do Pai Nosso, vem lá dessa ramificação. E antes que nós soubéssemos da oração do Pai Nosso, Daniel já nos ensina aqui. Ele se coloca lá no problema, mesmo não tendo participado, diferente do que a gente, às vezes, né, naquelas brigas que nós tínhamos quando crianças, e chega a mãe e o pai: o que está acontecendo? Não, fui eu não, foi ele. Foi ele, foi ela, não tem nada a ver com isso, eu me coloco fora do problema. O Brasil está num reboliço danado. Olha, o brasileiro tem que aprender a votar. O brasileiro tem que aprender com sofrimento. O brasileiro é o outro. Eu não sou brasileiro nessa hora. Então, Daniel, ele se coloca no problema. Ele entra em meio a uma situação conturbada de desobediência, né? Falta de disciplina, uma série de situações que passou o povo ao longo de anos, de décadas, de séculos, talvez, sendo advertida pelos profetas, mas sem ouvir. E isso traz agora, então, o povo para o cativeiro, onde Daniel está ali, sendo um dos representantes do povo, junto com seus amigos. Ouve, Senhor. O tom de súplica, porque havia soberbos motivos para Deus não ouvir a oração. Deus não tem muita razão para atender aquilo que nós pedimos. Por isso, nós precisamos suplicar. O povo estava sem moral para pedir alguma coisa. A misericórdia de Deus traz o Senhor para dentro do nosso problema, vivendo conosco todo sofrimento, angústia e dor. Jesus chorou, Jesus comeu com os publicanos, Jesus conviveu com os fariseus e escribas nas sinagogas, ou seja, Jesus veio e conviveu com as pessoas, ele conheceu a situação das pessoas, ele conversou com elas, ele teve sentimentos, né, de amizade, de envolvimento pessoal com essas pessoas, para saber o que significava isso. Então, ele se tornou homem. Ele não tinha essa necessidade, mas Deus se fez homem para, então, habitar conosco, estar conosco no mesmo espaço, mesmo que pequeno, sentindo o odor, sentindo as reações físicas da outra pessoa. Aqui o orador reafirma que
o que Deus é, suplicando por sua reputação. Nós não vamos ser ouvidos se nós ficarmos repetindo a oração de Daniel, mas esta oração nos ensina alguns atributos interessantes de oráculos, de petições, de acordo com a palavra de Deus. Todo o estudo de Daniel acerca da história do povo está aqui espalhado nessa oração. Ele foi aos prováveis registros, onde estava anotado, onde estava registrado, para saber, nesse momento, conversar com Deus. Havia no coração de Daniel uma inquietação pelos anos que ainda haveriam de ser cumpridos no cativeiro. Ele estava incomodado, ele estava como que muito apreensivo, porque pelas contagens dos anos que as histórias haviam registrado que seria o cativeiro, estava próximo. E ele, como líder espiritual do povo de Deus, estava apreensivo. Daí porque ele vai aos registros históricos e traz também isso aqui na oração acerca do caráter e da reputação de Deus, para que, confrontando uma e outra, possa suplicar. Possa suplicar. Então, na conversa com Deus, Daniel ele tem uma experiência de entrar na história, entrar no caráter de Deus para, então, fazer sua oração. Nós temos aqui a prática da oração, né? Com a palavra de Deus, envolve mistérios insondáveis. Qual é a sua prática de oração conforme a Bíblia? Você costuma, na sua oração, ter alguma citação da palavra de Deus? Você costuma ter alguma citação da pessoa de Deus, o que Deus é para você? Quais ensinos bíblicos você costuma invocar nas suas orações? Você, em algum momento, registra isso na sua oração? Veja que a gente não está dizendo que são itens que devem ser incluídos, mas apenas para a sua reflexão. Porque assim nos ensinou Daniel que ele fazia na sua oração. O que é uma vida de oração? Então, essa lição de hoje muito traz para nós acerca da vida de oração. O que muda na sua vida de oração a partir dos estudos feitos até aqui? É interessante, né? Nós começamos há 11 lições atrás estudar a oração. O que mudou de lá para cá? Tem feito alguma diferença na sua vida? Quando você termina a sua lição, você costuma anotar alguma coisa, registrar, mesmo que mentalmente, algo que você deva acrescentar, ou simplesmente a gente fecha a Bíblia, anota ali alguma coisa na revista e ela vai para a estante. Lembre-se, conhecer a Deus está íntima e diretamente ligado à leitura da Bíblia. Quando nós oramos, nós falamos com Deus, nós nos dirigimos a Ele. E Deus fala a nós através da sua palavra. É assim que Deus nos fala. O registro da sua palavra é suficiente para trazer a nós as respostas de Deus para a nossa vida diária, para a nossa vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que tenham uma semana abençoada, um domingo abençoado, que toda essa situação que passamos hoje, nesses dias de pandemia, nós estamos hoje no dia 3 de maio de 2020, que isso possa ser também para a nossa reflexão diante daquilo que temos sido para Deus, Deus tem sido para nós, para os outros, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, o que nós estamos representando da parte do Senhor. Nós queremos, então, agora encerrar nossa parte de hoje.
orando a Deus, e o irmão também possa fazer sua oração aí, lembrando-se dos irmãos da igreja que estão acometidos de enfermidade, outros que estão, mesmo que saudáveis em termos de médica, mas estão isolados, né, e sofrendo aí pela solidão, separação. Algumas famílias estão há muito tempo sem ver filhos, netos, e isso também causa alguma preocupação. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo estudo de hoje, pedindo que tenha misericórdia de nós. Nos ajude a entender, compreender o que nós estudamos. Que esses estudos, esses aprendizados possam fazer diferença na nossa vida. Nós, a partir de agora, sejamos pessoas mais enriquecidas na tua palavra. Tem misericórdia do teu povo, Senhor Deus. Salva, cura e transforma esta nação, a nossa igreja, a nossa família, a nossa cidade, para a tua honra e para a tua glória, com o perdão dos nossos pecados, quais confessamos diante do Senhor, hoje e para sempre. Em nome de Jesus te oramos. Amém.